O Fernando Cutruco, do Marapé. Um abraço, capitão Paulo Alberto, parabéns pelo programa. Eu sou associado no Santos. Luiz Álvaro, não fortaleceria mais a chapa Resgate Santista se o candidato fosse de Santos, sem bairrismo nenhum? Fernando Cutruco. Bom, eu posso dizer com absoluto orgulho de que eu sou de Santos. Eu nasci no Canal 3, na Casa de Saúde Anglo-Americana. A minha família tem uma história no Santos. Meu avô Álvaro de Oliveira Ribeiro montou o primeiro departamento médico de um clube de futebol no Brasil, no Santos, em 1914. Foi presidente em exercício em 1916, na época da inauguração da vila. O meu primo, Simval Coelho Melo, foi presidente do conselho em 1959, do lado da minha mãe. Circunstancialmente moro em São Paulo. Mas já assumi o compromisso, e faço aqui mais uma vez, de público, de que pretendo vir morar em Santos se for eleito presidente do clube. Acho que é indispensável que eu more aqui para poder estar atento durante todo o tempo útil da minha disponibilidade ao clube que eu iria presidir. Eu sou santista, portanto, não sou alienígena, não sou forasteiro, tenho impregnado nas minhas narinas o cheiro do jambolão da minha infância, do Canal 3, frequentei a Praia do Gonzaga durante toda a minha vida, o Bar São Paulo, palco de fantásticas caipirinhas, então ninguém se sente tão santista ou mais santista do que eu. O Roberto Oliveira. Luiz Álvaro, a verdade é que a oposição do Santos cabe numa Kombi. Por favor, quando o senhor se tornar presidente, faça uma limpa, começando de dar aqui nomes, não quero cair nomes para evitar até uma situação diferenciada, enfim, de pessoas que puxam o saco, tá, e ficam de plantão na Vila Belmiro. A oposição cabe numa Kombi? Bom, eu, nas circunstâncias mais adversas possíveis, tive 990 votos. Imagino que há de ser uma Kombi tamanho família para caber tanta gente. O Anderson de Freitas, um abraço ao Luiz Álvaro, meu voto é seu. Anderson de Freitas, temos que levar mais jogos para a capital, lá sim a nossa casa, onde o Pacaembu estava ali. Um abraço a todos. Eu quero apenas abrir um parênteses aqui, eu respeito evidentemente a colocação do Luiz Álvaro, do Passarinho, do Pedro Macedo, de qualquer torcedor. Eu acho que ontem o jogo não era para o Pacaembu. Deu fim, tá ali, tudo bem. A Vila Belmiro estava em festa, gente. O tempo sagrado do futebol mundial. Seria uma jogada de marketing importante o jogo ter sido feito na Vila Belmiro. Qualquer outro jogo na capital. Com toda a humildade que eu tenho, eu estou dizendo isso como santista. Entendeu, Passarinho Pedro? E um detalhe, a Vila Belmiro estava fazendo aniversário ontem. E um detalhe. 93 anos completaram. E um detalhe, Corinthians e Grêmio, com menos gente, com 5 ou 6 mil a menos, deu mais renda do que Santos e Vitória com 30 mil. Eu vou repetir. Corinthians e Grêmio com menos público deu mais renda do que Santos e Vitória com mais público. Bom, foi feita uma promoção, foram 23 mil pagantes, os demais foram crianças até 12 anos, que não pagaram ingressos, né? Tem uma promoção feita, a data geral foi de R$5, mas apenas esse detalhe que eu estou dizendo, Luiz Álvaro. Eu acho que na Vila Belmiro, tem que fazer essa festa na Vila Belmiro. Sim, eu acho que na Vila Belmiro, completando 93 anos. A propósito do que você falou, se o espectador e o ouvinte quiser acionar o site Santista Roxo, www.santistarroxo.com.br, eu conto a história da Vila Belmiro, as ligações da minha família com o estádio. Foi o Tênis de Oliveira Ribeiro, pai do Chico Prado de Oliveira Ribeiro, emérito professor da universidade aqui da cidade, que assinou, a convite do meu avô, a escritura de aquisição do terreno da Vila Belmiro. Deixar passar o 93º aniversário do estádio Urbano Caldeira, com um jogo no Pacaembu, é alguma coisa que não faz sentido. Nós tivemos dezenas de oportunidades de mandar os jogos lá, e o público lá sempre muito expressivo. Mas não ontem, né? O Alfredo Encruzilhado. Luiz Álvaro, por favor, não aguento mais o Luxemburgo no Santos. Fora Luxa. Eu também não. Tá o Alfredo aqui, o Pedro Macedo, não vou falar mais nada. Maurício Oliveira do Estuário. Luiz Álvaro, se você vencer as eleições, teremos uma auditoria nas contas do Santos nos últimos 10 anos. Não, é natural que qualquer administração nova que assuma a gestão de um clube revise os números que estão sendo entregues. Isso nós vamos fazer, como o Marcelo fez à época que assumiu o seu primeiro mandato. Transparência e luz sobre os números é indispensável para a gente conhecer o terreno que está pisando. O Cláudio, do bairro da Aparecida. Paulo Alberto, considero o seu programa o melhor da Baixada para toda a nação santista. Justamente por ser o mais crítico. Mas você, com certeza, decepcionou muito na semana passada, quando
deu voz a um participante da situação, o Vasco Vieira, deixando o Arnaldo Rassi sem voz ativa. Cláudio, primeiramente, obrigado. Eu acho que você não entende o radar esportivo. Mas eu estou vendo aqui o seu e-mail, da mesma forma que eu vi vários e-mails que foram endereçados ao Vasco Vieira, e não tanto para o Arnaldo Rassi. Então, como o Vasco Vieira foi coordenador da chapa de situação nas últimas duas, se estiver equivocado, vieram muito mais e-mails para que o Vasco Vieira pudesse responder. Tá certo? Mas, de qualquer forma, trouxemos aqui o Arnaldo Rassi, que é um dos coordenadores da chapa Resgate Santista, e do próprio Vasco Vieira, que vai continuar, inclusive, como coordenador da chapa de situação. Esperava que você aproveitasse a oportunidade para cobrar respostas desse membro do Conselho. É uma tribuna livre. Evidentemente, você manda o seu e-mail e a gente também faz aqui a nossa colocação. Tribuna mais aberta que essa, eu duvido que você encontre. Outro detalhe que ele coloca aqui, o Cláudio mais Aparecido, eu torço para que a oposição ganhe. Por isso, por contraditório que possa parecer, espero que o Santos fique na 16ª posição para derrubar de vez o Marcelo e o Luxemburgo. Aí não é ser santista. Desculpa, aí não é ser santista. Aí não é ser santista, de coração. Eu espero que o Santos vá para a Libertadores e que as eleições, simplesmente, o associado possa ir de forma democrática e consciente. Votar na oposição, numa situação. Isso é ser santista. Independente da classificação, Luiz Alves. A propósito, eu gostaria de ser candidato, quando o Santos fosse campeão brasileiro, para quem sabe levá-lo à situação de campeão mundial. Ver o Santos numa situação medíocre na tabela, dói no meu coração, dói na minha alma. Oswaldo da Aparecida. Luiz Álvaro Santos jogando na capital tem público médio de 30 mil pessoas. Jogando na Vila tem público médio de 8 mil. Profissionalmente, não é mais interessante jogar na capital? O Santos tem que fazer um mix de partidas na Vila e partidas na cidade, no Pacaembu, onde a torcida do Santos é absolutamente majoritária, enche o Morumbi e enche o Pacaembu cada vez que o Santos tiver um time razoável jogando lá. O José Carlos do Cachapuã, lá em São Vicente. Luiz Aldo, como você analisa os jogadores perdidos através dos contratos de gaveta? Na sua opinião, quem devolverá os valores desses arquivos ao clube? A gente vai ter que ver quem é que vai devolver esse dinheiro. Mas o contrato de gaveta foi uma das coisas mais primárias, infantis e irresponsáveis que eu já vi uma administração de um clube fazer. Tomamos, em todas essas medidas, uma reação do jogador e acabou saindo sem render um tostão para o Santos. Contrato de gaveta não engana ninguém. Aqueles que pretendem ser muito espertos, na verdade, acabam fazendo papel de trouxa. O Márcio Atanes, um abraço ao Luiz Alves, eu sou sócio do Santos, 8.958, meu voto é seu, está dizendo aqui. Gostaria de saber se na sua gestão, quando a Vila fizer 94 anos, o senhor vai também transferir o jogo para o Pacaembu. Gostaria que seu primeiro ato fosse aposentar a camisa 10 do Pelé. E é triste ver o André Belezinha, o Belezinha não está mais aqui. Tem outro Belezinha para sair no Santos? Não, Felipe Azevedo, Antônio Carlos, na despedida, Magno, até mesmo o Zé Elias. Não, ele está dizendo aqui do André Belezinha na época, ter vestido a camisa. E até o Zé Elias que usou a 10. Isso é brincadeira. Dizendo se quando fizer 94 anos, você vai levar o jogo para o Pacaembu. Jamais vou cumprir com a profecia do meu avô, que assinou a escritura de compra da Vila Belmiro e a festa vai ser. O Luiz Morgado, lá na capital, o Luiz Morgado também é associado do Santos, a família também é. Ele fez aqui uma sabatina, né? O que pode ser feito para aumentar a frequência de torcedores na Vila Belmiro? O que pensa sobre voltarmos com a organização das manhãs esportivas, com a decisão sendo realizada em uma preliminar na Vila Belmiro? Qual será o técnico, diretor de futebol, diretor da Cuida de Base, vice-presidente de futebol? Como será o relacionamento do Pelé? Quer dizer, muita coisa. O relacionamento do Pelé vai ser profissional. O Pelé, quando jogou no Santos e brilhou, teve um relacionamento profissional. Participava das receitas do Santos. E o Pelé hoje, o seu grande capital e a sua maneira de viver e de ganhar a vida é a sua imagem. Temos que sentar com o Pelé profissionalmente. Do mesmo jeito que o contratamos em 1956, vamos contratá-lo de novo para juntos construirmos o Santos que ele ajudou a engrandecer.